Muito bom dia! Começando mais um dia aqui no Manhã IPP. Bom dia para você que está aí assistindo a IPP TV e já assistiu um devocional incrível para a gente pôr em prática, né? Muito bom. Com o pastor Vinícius, né? Incrível, muito bom falando aos nossos corações. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente vai conversar com a Ruth Mercúrio sobre bulimia e anorexia e esses temas parecidos, né? E também tem ponto de vista com Silvano Júnior, tem versículo da manhã com o pastor Romer Cardoso para trazer uma aplicação para um versículo, né? Tem também curiosidades, passatempo, ponto de vista eu já falei, né? Mas tem muita coisa boa aqui no Manhã IPP. Quero meditar com você que viver é uma aventura perigosa. A estrada da vida está juncada de espinhos, armadilhas e minas prontas para explodirem. O inimigo nos espreita e busca uma ocasião oportuna para atacar a gente. E no caminho há perigos, ameaças, montes escarpados, ladeiras escorregadias, pinguelas estreitas, lagos profundos, vales escuros, desertos esbraseantes. E as circunstâncias adversas muitas vezes conspiram contra nós. Situações inesperadas nos deixam abalados. Ventos contrários surram com desmesurado rigor o barco da nossa vida. Somos surpreendidos por tempestades que atingem a nossa saúde, o nosso bolso, o nosso lar, a nossa paz. Somos feridos por setas pontiagudas que rasgam a nossa carne e fazem jorrar o nosso sangue e alagar o nosso leito com as nossas lágrimas. Somos então amassados debaixo do rolo compressor da angústia. Gememos, choramos, sentimos nossas forças sendo minadas, o sorriso apagar-se do nosso rosto e o brilho fugir dos nossos olhos. O cenário parece sombrio. Não enxergamos uma luz no fim do túnel. Não divisamos solução à vista. O que fazer nessas horas? Para onde correr? O que devemos buscar? Como? Onde buscar socorro? Mesmo quando nós sofremos, Deus está no controle das circunstâncias para consolar-nos, levantar-nos, fortalecer-nos e usar-nos como fonte de consolação. O nosso sofrimento, ele é pedagógico. Ele nos ensina a perseverar. Ele nos proporciona experiência com Deus. Ele abre dentro do nosso peito uma fonte de esperança no Deus vivo. O nosso sofrimento é leve e momentâneo, se comparado com as glórias que nos estão reservadas no céu. Ele produzirá para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso, se você está sofrendo, não fique deprimido nem desanimado, mas levanta a cabeça e saiba que Deus está no controle. Na jornada da vida, por mais estreito que seja o caminho, Ele o segura pela mão. Ele o guia com o seu conselho eterno e depois o receberá na glória. Então, vamos em frente, meu irmão, minha irmã, hoje de manhã. Essas são as palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, para a gente começar o dia aqui muito bem, pensando que seja o que for que nós estivermos passando, ou que nós passamos, está lá no nosso passado, Deus já cuidou e é responsável por restaurar a nossa história e nos levar em glória até a eternidade, tá bom? Para você ficar bem, para você ficar feliz nessa manhã. Todos nós passamos por problemas e a gente fala de palavras que possam nos edificar nessa manhã. E falando em palavras em edificar, nós temos o versículo de hoje que diz assim, ó: a cada manhã nós temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia em nossas vidas. Nós devemos encarar cada novo dia como uma bênção e uma dádiva do nosso Criador. E assim, devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. E é nesse versículo que eu quero meditar com você. Lamentações 3, 22 a 23, que diz assim:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Fidelidade. Nenhum outro lugar a gente vai encontrar uma fidelidade perfeita como é a fidelidade do nosso Deus. Então, confia nele, descansa nele, levante hoje a cabeça, mesmo que esteja doendo, esteja difícil, mas confia no Senhor, descanse nele, larga na mão dele lá e descansa, que você vai ver o que ele vai fazer, tá bom? E temos o nosso ponto de vista hoje com o nosso economista Silvano Júnior, né? Ele fala sobre finanças aqui no ponto de vista e hoje ele vai dar dicas para economizar nas compras. Ai, obrigada, Silvano, muito bom. Vamos ver quais são as dicas. Bom dia para você que está vendo o Manhã IPP, me chamo Silvano Júnior, sou consultor financeiro e hoje eu vim aqui trazer algumas dicas para você poder economizar nas suas compras. Compras em geral, tá? Não só de mercado. Primeiro, tenha uma lista de desejos e necessidades. Eu adoro fazer listas, eu sempre tenho listas dos filmes que eu quero ver, dos livros que eu quero ler e não é diferente também com as coisas que eu preciso comprar. Por que isso é importante? Porque organiza as coisas que você precisa e você consegue o quê? Priorizá-las. Coloque lá o quanto vai custar cada coisa, tá? Isso vai te ajudar a ter uma programação dentro do seu orçamento, a fazer aquilo com o menor dinheiro possível. Uma outra dica que acho que todo mundo já sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Pesquise. Muitas vezes as pessoas querem já comprar determinada coisa porque estão precisando e deixam de pesquisar. Pesquise muito, vale a pena. Existem coisas que você eventualmente consegue descontos inacreditáveis, de 30%, 40%, 50%. Quantas vezes você já não escutou quando vai fazer listas de material escolar para as crianças que em determinado lugar a borracha estava 70% mais cara? Pois é, por isso que a pesquisa ela é importante. Outra dica muito importante é, se você tem aplicativos de compras no seu celular, se possível, desative as notificações. Tá? A não ser que você esteja realmente esperando alguma promoção muito específica de Black Friday, por exemplo. Tá? Mas em geral, tenta silenciar essas notificações, porque senão vai gerando uma ansiedade no nosso coração e às vezes até gerando desejos, necessidades que nós não temos. Porque uma coisa está em promoção, agora você quer aproveitar. Aí você não se preparou, você vai lá, compra e fura seu orçamento. Não faça isso, tá bom? Então assim, são dicas simples que eu acho que pode ajudar você, mas principalmente essa questão da lista é uma coisa que a gente pode adotar no nosso dia a dia de forma simples, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir economizar muito com isso, tá bom? Espero ter te ajudado. Até mais. Com certeza ajudou, Silvano. Muito obrigada. Silvano Júnior, pode seguir ele aí, que ele tem várias dicas no Instagram, tá bom? E vamos lá saber quais são as notícias de hoje, que nós separamos notícias interessantes do Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã IPP. As provas do Enem 2022 estão confirmadas para a metade e o final do mês de novembro. E o Notícias do Bem preparou uma reportagem contando tudo sobre o edital desse ano. Para os candidatos, é tempo de se preparar para o exame que traz muitas novidades. O Yuri já estava se preparando há meses para o Exame Nacional do Ensino Médio. E a expectativa dele é para lá de positiva. As minhas expectativas para o Enem esse ano são altas. Eu espero que eu vá bem. Eu estou estudando desde o meio do ano passado para fazer o Enem esse ano. Eu estou no terceiro do médio, então esse é o ano para eu fazer de verdade o Enem. E eu espero conseguir passar em uma faculdade boa, pública,
e eu quero estudar economia. Este ano, o Enem terá novamente as versões impressa e digital. Elas serão aplicadas nos dias 13 e 18 de novembro. Entre as novidades, os fiscais vão poder aceitar no dia da prova documentos como e-título, CNH e RG digital, desde que apresentados pelos aplicativos oficiais. Para esse professor, o momento é de revisitar conteúdos e manter a atenção. Uma dica importante para quem está se preparando para a prova é, após identificar quais conteúdos devem ser revisitados, o candidato pode procurar por videoaulas na internet, sempre optando por assistir às aulas de professores renomados com boas referências. Além disso, dedique um tempo para produzir uma redação por semana. As redações valem muito, são 1000 pontos em disputa e podem fazer uma grande diferença na média geral. Média essa que será utilizada no portal do Sisu para concorrer aos cursos e universidades desejadas. O edital do Enem traz informações como a escolha da prova de língua estrangeira que o participante optou na hora da inscrição, além das datas para a verificação do local de prova e horários. É fundamental que o candidato acesse para ficar por dentro de tudo. Sobre o edital, infelizmente, muitos candidatos não leem, e ele é muito importante. Tanto para escolher o tipo de prova, se a prova vai ser presencial, se vai ser online, como a escolha da língua estrangeira, se o aluno vai fazer a prova em inglês ou em espanhol, além de conter informações importantes como a data que o candidato deve acessar o portal para verificar o local de prova, o tipo de material e as documentações que devem ser levados no dia do exame, o horário de abertura e fechamento dos portões. E no dia da prova você já sabe, chegue com antecedência. No dia do exame, o candidato precisa se programar para chegar com 1 hora de antecedência. Lembrando que não é um domingo qualquer, é um domingo onde milhares de candidatos estão se dirigindo aos locais de prova. O aumento no trânsito deve ser considerado, para que ele não chegue atrasado e não perca essa oportunidade. Se prepare bem, tenha calma no dia do exame para obter um excelente resultado. Boa prova a todos! Muito bom, olha isso que interessante, né? Para aqueles que vão fazer o Enem, já ficam aí as dicas para ficar ligadinho, né? E se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro, né, explicando todos esses lugares de acordo com a Bíblia. Anote os telefones, entre em contato se você quiser mais informações. É o 015 99651 3613 ou também tem o 15 991 55 5122, tá bom? Fica aí a dica para quem quiser fazer aquela viagem e também, né, o aprofundamento na Bíblia, né? Pastor Arival, ele vai explicando todos os lugares, uma benção. E vamos lá conversar sobre bulimia e anorexia, né, e afins com
a Ruth Cardoso. A Ruth Cardoso, ela é nutricionista funcional, sócia fundadora de Ultra Bem Cursos para Prática Clínica na área da saúde, certificada pelo Instituto of Functional Medicine in Applying Functional Medicine in Clinical Practice. Nossa, é isso daí mesmo. Certificada pelo Instituto Funcional de Medicina de Energia e Avanço Prático de Modulação IAPM e pós-graduada em Nutrição Funcional, pós-graduada em Nutrição Ortomolecular e pós-graduada em Nutrição Clínica. Quero dar bom dia para Ruth Cardoso. Muito bom dia, querida. Obrigada por ter aceitado nosso convite, estar mais uma vez aqui no nosso programa. Tá ruim. Vocês estão me vendo? Sim. Porque tá ruim a imagem, parece? Não, tá bom, minha linda, tá bom. Pode falar, a gente está te ouvindo bem. Dona Tudo Ruth, bem, pessoal? Meu nome é Ruth Mercúrio, né? Ruth Cardoso. Meu nome é Ruth. Ruth Cardoso é a esposa do falecida do nosso ex-presidente Henrique Cardoso. É verdade, Ruth Mercúrio, me perdoa, falei errado, perdão. Imagina, não tem problema, não. Ruth Mercúrio, super conhecida. Como que eu fui dar uma dessa? Não é possível. Mas olha, vou te falar, ao vivo tem. Humano, minha linda. Ai, meu Deus do céu. Nem percebi, você viu? E eu te conheço tanto, menina. Eu sei que a Ruth Mercúrio é referência na área nutricional. Como é que eu fui dar uma dessa? Eu não acredito, me perdoa. Oh, meu Deus. Não é pela referência, não. É por mim mesmo. Fiquem tá certo, tem que corrigir. Tranquilo. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês aí. Vai ser um prazer falar com vocês sobre bulimia e anorexia, né? Que é uma necessidade que eu percebi que vocês têm aí em relação a coisas, né? Que as pessoas querem saber muito, né? E isso é algo que existe muito no Brasil. A gente tem uma porcentagem alta de mais de 10% de pessoas com bulimia e anorexia. Nós temos 250 milhões de habitantes, né? Então é muita gente, né? 10% são milhões e milhões de pessoas, né? Então é um tema muito interessante. Exatamente. Podem falar, o que você... E assim... É que você sumiu, não te vi. Tô aqui. Tem também, Ruth, a questão de que muitas pessoas confundem bulimia e anorexia, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais as diferenças dos dois. Uhum. Eles são opostos, né? Então, bulimia é o oposto de anorexia. Anorexia, ela é a pessoa que não come. Ela não come, ela tem medo de comer, ela se olha no espelho, ela acha que ela tá gorda, ela tem pavor de engordar, então ela não come. Emagrece, eu vou detalhar melhor o que acontece, os sintomas. Já na bulimia, a pessoa também não quer engordar, mas ela come muito altos volumes de comida, e depois ela provoca o vômito, né? Porque se ela come, ela mata a vontade dela, mas ela acaba vomitando aquilo, tirando aquilo dela para não ser absorvido e para ela não engordar. Então, as duas formas são formas distorcidas de se ver, né? Ambas não conseguem enxergar a realidade do que está acontecendo realmente com ela. Ela não tem uma noção clara do que está acontecendo, né? E a gente tem motivos para isso que a gente vai falar aqui. Exatamente. Ainda tem a fatorexia, né? Que é quando a pessoa se olha no espelho e se acha demasiadamente magros, né? Só para explicar que também existe, mas a gente vai tratar hoje mais de bulimia e anorexia. A fatorexia talvez são as mesmas coisas que desenvolvem a fatorexia também, que a bulimia e a anorexia? Coisas. Ótima pergunta. As mesmas coisas. A gente tem uma disfunção neurológica que é a causa das duas. Na verdade, a causa é a mesma. O que muda são os sintomas. E o que causa, eu ia falar doutora, pode chamar de doutora, né? Mas o que causa? Não, pode me chamar de Ruth. Pode me chamar de Ruth, não tem problema nenhum.
O que causa bulimia anorexia? Pode ser vários fatores, né? A gente sabe disso. Eu sei que no meio das modelos, convivi com muitas modelos na época que eu modelava e eu vou te falar, é muito comum. Mas o que mais me surpreendeu, Ruth, é que não é só no meio das modelos. Isso é muito comum no dia a dia. As pessoas, até dentro da igreja, tem muito. Você acredita? Eu descobri outro dia. Sim. Como você falou, nós temos várias questões, né? Não é nenhuma nem duas. Mas tem uma questão fundamental, que é uma questão, a gente chama de fisiopatológica, porque isso é uma doença, como qualquer outra doença. Obesidade é uma doença, né? Então, bulimia é uma doença, anorexia é uma doença. Tudo que se refere a comportamento disfuncional, um comportamento onde a pessoa não consegue enxergar a realidade do que está acontecendo com ela, não consegue ter um discernimento do que realmente está acontecendo e procura meios como esse de não comer ou de comer demais e induzir o vômito, são comportamentos distorcidos que a gente chama, tá? No cérebro, nós temos comandos cerebrais, né? E que são direcionados, esses comandos, feitos, na verdade, né? Direcionados, a gente vai entender que é por meio de outras questões aí que a gente vai falar agora. Então, prestar bem atenção, porque é algo bem, parece, talvez seja um pouco difícil da pessoa entender, mas vou fazer o máximo possível para vocês entenderem de forma simples. Dentro do nosso cérebro, nós temos neurotransmissores, né? Que são o quê? Que são componentes químicos que vão andar pelos nossos neurônios. Então, os nossos neurônios fossem correntes. Imagina várias, né, correntes juntas. Então, várias, como é que chama aquilo da corrente? As argolas das correntes, ligadas em outras argolas. Você dá um caminho, uma corrente. Então, o neurotransmissor, ele tem esse mesmo, até o mesmo formato até de uma corrente, é muito parecido, por isso que eu dou o exemplo da corrente. Por meio nesse neurotransmissor, nessas correntes, imagine passando eletricidade. Então, a eletricidade é pensar, quando você pega o seu fio lá do liquidificador e coloca na tomada, você está passando o quê? A eletricidade que sai lá, né, que veio de fora, lá da rua, para o seu liquidificador. Então, aquele fio é um fio condutor. Por lá passa a eletricidade. No nosso cérebro é exatamente a mesma coisa, não é diferente. Passa eletricidade, impulsos elétricos, impulsos químicos. Por exemplo, os neurotransmissores. Então, você passa energia, passa eletricidade para fazer a energia dessa célula, desse neurotransmissor, e também você produz no cérebro, até por conta dessa energia que é passada, os neurotransmissores. Tem neurotransmissores que vocês conhecem muito bem. Aquele neurotransmissor chamado serotonina, um neurotransmissor, a serotonina, que é da felicidade, não é isso? O pessoal fala que é a pílula mágica, o depressivo. Por que as pessoas tomam antidepressivo? O antidepressivo, ele serve para aumentar, não a produção, mas aumentar quanto de serotonina no seu cérebro. Então, você produz a serotonina, só que o antidepressivo, ele faz com que essa serotonina fique mais tempo no seu cérebro. Então, quando você tem a depressão, você está pensando de uma forma, você está agindo de uma forma, você está com pensamentos negativos, você está triste, você está angustiada, né? Ou angustiado também, isso também é para homens, né? Mas é mais comum em mulheres que acontece isso. Por isso que eu estou me dirigindo mais às mulheres. E quando você toma o antidepressivo, depois de 15, 20 dias, você já começa a sentir coisas diferentes, não é isso? Você já começa a se sentir um pouco melhor, menos angustiado, os pensamentos melhorar, né? Tem pessoas que em 15 dias reagem rapidamente, diferente de outros que demoram um mês e para ter um resultado muito bom. Então, tem pessoas que em 15 dias já estão a pílula da felicidade, de triste ficou feliz, né? Isso não aconteceu por conta do... Isso aconteceu porque o remédio manteve a serotonina que você fabrica dentro do seu cérebro, ok? Então, claro que essa serotonina passar por essa corrente de energia, fazendo com que você tenha pensamentos melhores, uma visão melhor do que está realmente acontecendo na vida. Você vai entender isso quando eu te disser assim. Lembra quando você estava
com a TPM, ou se você ainda tem TPM, tensão pré-menstrual, nessa tensão pré-menstrual, o que acontece? Você lembra disso? Como é que a gente fica na tensão pré-menstrual, né? Nossa. A gente ficava, eu sou menopausada hoje, mas eu já tive a menstruação, já acabou isso daí. Mas eu lembro como é que eu ficava, né? Eu ficava muito mal. Na TPM, um pouquinho antes da TPM, um dia antes da TPM, durante a TPM, eu ficava triste, mal, angustiado. O problema era isso, se transformava nisso, né? Não é isso? A gente fica insegura, a gente fica angustiada. Passou a menstruação, você menstruou, tirou com a mão, você se sente melhor, você fala, meu Deus. Até a pessoa fala, não conversa com a tua mulher não na TPM, porque não fala que ela tá gorda na TPM, que você vai levar uma surra, né? Porque ela vai ficar descontrolada. Isso acontece por quê? Porque durante esse ciclo menstrual, esse antes da TPM, um pouquinho depois da TPM, né, quando você menstrua, você tem mudanças hormonais muito grandes. E isso faz com que você diminua a sua produção de serotonina. Por isso que você tem uma necessidade enorme de comer mais chocolate ou mais doce. Mas, Ruth, o que isso tem a ver com bulimia e anorexia? Tudo. Por quê? Porque a bulimia e anorexia nada mais é que um descontrole da produção. Não, lembra que eu falei que o remédio, ele aumenta a serotonina que já está produzida no cérebro, ele mantém ela lá, mas a produção, ela não muda, o remédio não muda, é o que você tem lá e acabou. Por isso que tem gente que toma remédio antidepressivo e não fica bem, tem que aumentar a dose, começa com 10 miligramas, vai para 20, vai para 30, vai para 40, tem gente que chega para mim no consultório com 100 miligramas, né? E não tem o efeito desejado. Por quê? Porque não vai resolver, não tirou a causa. Então, vou falar da causa. Então, quando você tem a bulimia e anorexia, você tem uma distorção de realidade diferente e talvez mais intensa, talvez, não necessariamente, do que na TPM, por exemplo, para vocês terem uma ideia do exemplo que eu estou falando que vocês já passaram, para vocês entenderem, né? Então, a bulimia e anorexia, ela é um transtorno de produção de neurotransmissores e de transmissão. Então, lembra a corrente, que ele passa pela corrente? A transmissão, ela é afetada, porque você no neurônio precisa transmitir, por isso tem a corrente, um ligando o outro. O cérebro inteiro, né, a massa encefálica, que todo mundo conhece, né, que a gente tem lá no cérebro, aquele monte de minhoquinha, né, minhoquinha tudo junta lá, aquilo é uma massa encefálica, aquilo tem trilhões e trilhões dessas correntes que eu estou falando para vocês, né? Então, os neurotransmissores, a serotonina principalmente, e a dopamina também, que é um outro neurotransmissor que dá prazer, que dá felicidade, né? E que as pessoas que não têm a dopamina têm muito mais necessidade de vício, por exemplo, ou necessidade de comer mais, por exemplo, que é um outro vício, que aí está afetado, aí já tem uma da bulimia aí, faz com que você tenha um desequilíbrio na sua noção de realidade. Então você não consegue discernir adequadamente o que está acontecendo. Você não entende de verdade o que está acontecendo. E aí, dependendo do que geneticamente você tem lá dentro do cérebro, você vai startar ou a bulimia, ou a anorexia, ou outro tipo de doença desse tipo. Então, por exemplo, dentro do cérebro, além desses neurotransmissores que eu falei para vocês, essa corrente, a gente também tem um local que fica no centro do cérebro, que é o local da saciedade. É onde a gente comanda, onde o cérebro comanda a saciedade e a fome. Então você tem um comando cerebral para isso. Quando você come, automaticamente, quando chega no estômago a sua comida, você já começa a receber um comando lá do seu intestino, do seu estômago e do seu intestino, não só do intestino, mas do estômago também, um comando neurológico lá para o seu centro do cérebro, onde vai comandar a saciedade, para você. Oba, tô com fome ainda, quero mais. Ainda não foi o suficiente. Conforme você vai comendo, você vai saciando. Aí chega aquela hora que você fala assim, gente, eu vou comer, mas de gulosa, já estou saciada. O seu cérebro, então, já está sabendo que você saciou, que está tudo certo.
né? A fome é a mesma coisa. A fome, quando você está sem comer, o estômago e o seu intestino manda comandos neurológicos para o cérebro. Porque o intestino e o estômago também tem essa corrente que sai deles e vai lá para o cérebro. Nós somos ligados, os nossos órgãos se ligam com o cérebro por meio dessas correntes, que são os neurotransmissores. Então, tudo é completamente comunicado o tempo todo. Senão, como é que a gente ia saber que a gente está com fome ou não está com fome? Esse centro da saciedade e da fome, ele, dependendo do que a pessoa viveu, depende de como foi a gestação dessa pessoa, dependendo do que ela comeu, das doenças que ela teve, da vida que ela teve emocional com a família, das comidas, dos remédios, de tudo que ela passou na infância e na adolescência, vai interferir diretamente nessa reação neurológica de ter mais saciedade ou menos saciedade, mais fome ou menos fome. Então, aí você tem uma questão genética. Só que a questão genética, ela está lá dentro de você. Então, muitas vezes você tem aí a anorexia, a pessoa que tem anorexia, neurologicamente, geneticamente, ela já tem uma tendência para não comer, ela já tem uma facilidade para saciar mais rápido. Tendo esse desequilíbrio ambiental que ela teve desde a infância, o ambiente proporcionou durante a vida dela condições que foram muitas, foram dezenas, talvez você me pergunte quais são, mas são dezenas, eu posso te falar algumas, se você me quiser saber. Essas condições alterou diretamente esses genes que ela tem no cérebro, no centro do cérebro, que nós todos temos, fazendo com que ela já tinha essa tendência de comer menos, aí ela come menos ainda. Então, se em algum momento da infância dela, ela teve uma condição emocional que estava ela sentada à mesa, e um exemplo, são várias condições, gente, isso não tem, são múltiplas, e essa pessoa teve uma emoção, alguma coisa que a fez se sentir feia no momento que ela estava comendo, ou se ela, a família dela, come muito, ou a mãe dela, o pai dela, ou a tia, não sei quem, por exemplo, isso acontece muito na anorexia, falou alguma coisa para ela naquele momento e ela entendeu, fez uma conexão que naquele momento que ela tinha que comer menos porque ela estava muito gorda, aí o cérebro vai receber esse comando dela, desse pensamento, e ela vai começar a comer menos. Por exemplo, a parte que mas esse start ele dá, não é de uma hora para outra. Ela já está, na verdade, essa pessoa, quando começou com esses sintomas de anorexia, de não querer comer, ou da bulimia, ela já está com o processo de corrente errada. Ela já está, na verdade, com esses neurotransmissores errados. Então, provavelmente ela não amamentou, provavelmente ela está comendo comidas que são altamente inflamatórias para esse cérebro não conseguir fazer essa comunicação adequada, essa produção adequada de neurotransmissores. Ela com certeza já tinha sintomas aí de uma pessoa talvez mais depressiva, de uma pessoa com pensamentos mais negativos, de uma pessoa com autoestima baixa, porque a autoestima, os pensamentos negativos, está associado à falta de neurotransmissores. E da onde isso vem? Isso vem, infelizmente, do que a gente come, do intestino. Então, o intestino é o nosso grande cérebro, que o pessoal sabe, o cérebro desconhecido. Por quê? Porque tudo que o intestino recebe, que ele considera ruim, não vai ficar só nele, ele vai mandar para o cérebro também. E isso vai alterar completamente os neurotransmissores, o centro da saciedade, e a pessoa vai começar a ter ou mais fome, né? E para não deixar de comer, ela vai vomitar, porque isso é um transtorno de comportamento também pelo mesmo motivo, ou ela vai deixar de comer. E chega até morrer por isso. A partir disso, se você quiser fazer senão eu vou embora, não paro, porque é muita coisa. Pode, que eu tô achando bárbaro. Eu acho que você explicou de uma forma muito clara as perguntas que eu ia fazer, entendeu? Eu ia perguntar se a depressão estava ligada, eu ia perguntar sobre essa noção de realidade, porque às vezes, por exemplo,
o exemplo de modelo, por exemplo. Talvez ela não teve nada durante a infância ou durante uma pessoa saudável e tal, mas de repente aparece essa necessidade de um trabalho, de ficar dentro dos padrões, ela começa a trabalhar com isso, se enxerga. Isso pode ser de repente também ou só já tem um histórico aí? Então assim, a pessoa, nada é de repente, nada, absolutamente nada é de repente. Tudo tem um histórico fisiológico que está conectado ao emocional. Não existe essa desconexão. Tudo está ligado, né? A sua emoção, a sua forma de ver as coisas, ela é determinada pela quantidade de tipos de neurotransmissores que você tem no cérebro. Não tem outra forma. Então, e hormônios também. A testosterona é um hormônio fundamental que entra nesse processo. Tá? Então, se você tiver uma baixa de testosterona, a mulher ela tem também baixa de testosterona, se você tomar anticoncepcional, por exemplo, você já pode ter uma grande chance para cair numa bulimia ou numa anorexia, pra você ter uma ideia. Porque o anticoncepcional, o que ele faz? Ele é colocado por motivos contra o anticoncepcional, mas isso é uma outra conversa, a gente pode fazer uma outra conversa só sobre isso. Oba. Mas quando você coloca o anticoncepcional, você deixa a mulher menopausada. Literalmente, por quê? Porque você abaixa totalmente a sua produção de estrogênio, progesterona e testosterona. Então a mulher ela fica sem libido, né? E ela fica disfuncional, ela fica sem foco, ela fica sem determinação, ela fica insegura. Toda mulher e homem também. Os estudos mostram claramente que a testosterona, o homem que tem mais testosterona, ele é um homem de mais sucesso, é um homem mais ativo, um homem mais focado, né? O foco vem da testosterona. Então, neurotransmissor e hormônios intimamente ligados. Não tem como separar. Então, a pessoa não sabe disso, essa modelo, por exemplo, não sabe disso, ela já está numa vida estressante, porque a vida de modelo é extremamente estressante, ela tem que estar bonita, ela não quer muitas vezes, ela tem que, porque ela nem está bem para querer estar bonita. Porque ela não está comendo direito, ela viaja demais, ela já está comendo errado, muitas vezes ela tem que comer uma coisa, ela tem um grau de estresse, uma carga de estresse exacerbada, onde esse estresse muda totalmente a produção de serotonina no cérebro, então ela já vai baixar a serotonina só pela carga de estresse. Então ela tem que ter um domínio fisiológico muito bom para ela dar conta desse mundo e dessa situação. Só a modelo, claro que não. Isso acontece com milhões de pessoas, né, que tem uma carga de estresse muito grande no dia a dia, e essa carga de estresse ela vai se intensificando, porque vira uma bola de neve, porque ela come errado, ela não consegue esse equilíbrio metabólico, neurológico, de neurotransmissor, que serotonina, dopamina, de hormônios, e aí o que ela faz? Ela começa a comer errado, ela começa a comer fast food, por exemplo, foi o que aconteceu no Covid. Por exemplo, as pessoas ficaram em casa, engordaram e o que piorou? Relacionamento piorou, as pessoas se separaram, crianças começaram a ter mais maltratos, as pessoas começaram a ter mais bulimia, anorexia, agravou muito isso, agravou problemas neurológicos. Por quê? Porque a alimentação ficou exacerbadíssima, inflamatória. Então a pessoa já estava mal, piorou muito, né? Então ela quis fugir do Covid, mas ela acabou tendo sérios emocionais, né? Então, tá tudo muito interligado. Qualquer tipo de doença que mexa com comportamento, definitivamente tem a ver com o grau de estresse. O grau de estresse modula muito essa produção de neurotransmissor a partir do intestino. O intestino manda comandos diferentes para o cérebro, faz com que a pessoa coma mais ou, dependendo dos genes, coma menos. Aí vai depender da pessoa. Então, o gene está lá, guardadinho. Eu vou para serotonina, eu sou aquela pessoa que tenho tendência para depressão, porque eu tenho serotonina, minha mãe tem depressão, minha mãe tem depressão, meu avô teve depressão, eu tenho tendência para depressão, ok, isso é genes, tá lá. Só que o ambiente, se eu enxergo o motivo disso, se eu enxergo a causa disso, por que isso está diminuindo em você, o ambiente proporciona que você diminua mais ainda, e aí você entra na doença. Então, 95%, de 99% é ambiente. 1% a 5% é genes. Então, o fato de eu ter genes não significa que eu vou ter a doença. O que vai me dar a doença é o ambiente que eu vivo. O ambiente de estresse, o ambiente alimentar, enfim, são vários ambientes aí. A gente sabe, por exemplo, estudos com crianças que têm no córtex
frontal, crianças com córtex frontal diminuído. Pra você ter uma ideia, né? Diminuído de tanto estresse que aquela criança passou na infância, diferente de uma criança amada e cuidada. Então, a reação neurológica tem muito a ver com a descarga adrenérgica, que é a descarga de sensores que traz a adrenal, né? A adrenalina, que é aquilo que a pessoa sente quando ela está caindo do paraquedas, mas ela sente o tempo todo, né? Ela não aguenta, não há sistema que aguenta. Então, imagina uma pessoa com a arma na tua cabeça, ou você num cativeiro dias e dias, né? Ou um acidente de avião de uma pessoa muito grande. Isso é agudo, então todo mundo consegue ver. O que a pessoa não consegue ver é que cronicamente ela tem esse estresse e que ele vai se acumulando e causando os problemas. É muito complexo, né? Mas é algo totalmente explicado e fisiológico e tem tratamento para tudo. Tem tratamento. Então, não é só uma questão emocional, porque a pessoa teve um problema na infância da mãe, não, porque tem muita gente que foi muito bem tratada, amorosa, papapá, e tem problema. Tem bulimia, anorexia, né? Não é isso. São várias, são muitas condições. Mas a gente consegue modular isso muito bem por meio da fisiologia. Excepcional, muito bom, Ruth. Ruth Mercúrio, gente, quem quiser seguir, já segue ela no Instagram aí, porque vocês estão vendo aí que ela é ótima, maravilhosa. Eu já assisti palestra dela aqui na igreja aí, Covid, e ela é fantástica. Não é porque ela está aqui não, mas é porque realmente ela é referência, pode confiar no que ela fala. E Ruth... Ruth Mercúrio, tá, gente? Eu vou pedir para pôr aqui no Instagram. No Instagram. É Ruth Mercúrio. Tem vários Instagram lá, mas o principal é Ruth Mercúrio. Ruth Mercúrio, tá. Olha só, Ruth, eu já vou fazer a pergunta da Estela Maris que tem aqui, que é muito boa, que eu ia fazer já, Estela, muito bom. Mas antes eu quero comentar sobre esse ponto que você colocou, sobre a carga de estresse. Uma carga de estresse muito grande, ela pode ser causada, muitas vezes, hoje, pelas comparações. O adolescente, ele está muito superficial, assim, é muito, né... vê a vida bela dos outros e fica se comparando, e essa carga emocional muito grande pode surgir disso. Os pais têm que ter cuidado, e aí a gente vai para o ponto depois de como identificar, ou se já quiser emendar aí, que a Estela Maris perguntou, como identificar quando os jovens, sinais para sabermos, entendeu? 10. Com certeza, o que acontece? A internet, ela é maravilhosa. Eu uso muito, eu sou super ligada. Mas, para os jovens, né, essa geração que está chegando aí, os jovens, eles têm uma noção da não realidade. Então, a internet, o Instagram, traz uma noção de não realidade, né? Então, as pessoas estão lá lindas, maravilhosas, incríveis, né? Só que não. Só que não é bem assim. A pessoa, todo mundo tem problemas fisiológicos, todo mundo tem doença, só que ninguém vai mostrar. Por exemplo, eu trabalho com internet, vocês vão ver, eu fico maravilhosa, a Ruth é maravilhosa, linda, incrível, só que eu não vou mostrar que eu tô lá com uma diarreia lá no banheiro para vocês. Não vou. Vocês vão mostrar isso? Não vai. Eu não vou mostrar que eu tô com um problema com uma pessoa que tá me enchendo os picuá que eu preciso resolver essa situação. Você não vai mostrar os problemas que você está vivendo. Você vai mostrar o quê? Você vai mostrar a coisa linda, maravilhosa. Então, isso engana as pessoas de uma forma absurda, inclusive a beleza. Vocês têm uma ideia? Eu tenho pacientes minhas, blogueiras, que têm problemas neurológicos, claro, problemas e tal. Lá, coloca um filtro para parecer outra coisa. Tá bem maior do que está aparecendo lá naquele filtro. Então fica muito fácil enganar. E aí a pessoa que já está mal, que já está com uma situação de autoestima baixa, porque os neurotransmissores, quando você não tem serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que te dão autoestima, e hormônios como testosterona, por exemplo, vai fazer com que você já se sinta inferior. Aí você já se compara. Quando você faz a comparação, é um sinal claro. Aí os sinais. Comparação. Quando a pessoa se compara com outra pessoa, e essa comparação faz com que ela se sinta inferior, porque eu posso me comparar com outra pessoa, claro, puxa, olha aquela pessoa lá,
tá bonitinho, assado, cozido, ó. O que ela fez? Puxa, eu não tô com o cabelo assim, ela tá bonito o cabelo dela. Puxa, o que eu posso fazer para melhorar o meu cabelo? É diferente eu falar assim, puxa, olha que cabelo lindo que ela tem e, puxa, eu não tenho esse cabelo lindo, cara, eu não tenho esse cabelo lindo, então é por isso que as pessoas, por isso que eu não vou agradar, é por isso, é muito a forma de pensar. Então, pensamentos negativos, as pessoas que se vitimizam, você está sempre se vitimizando, ai, porque é o outro, porque é o outro, porque é o outro, ai, porque ninguém me compreende. As pessoas impositivas, tudo isso é antes de começar, gente. São coisas, detalhes, que estão mostrando para você que você já está com desequilíbrio metabólico, fisiológico, e que por algum motivo lá na frente isso vai avolumar e vai estourar, vai aparecer na forma de bulimia, anorexia, blá, 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 né? Obesidade. Por que eu falo blá, 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 blá? É porque as pessoas acham que só esse é problema. Só que as pessoas lá na casa delas estão com um péssimo relacionamento familiar e com elas mesmas, e elas estão comendo muito mais, e elas não são bulêmicas e nem anorexas, mas elas estão comendo que nem doidas lá para poder suprir uma necessidade fisiológica. Então ela vai lá na geladeira, ela come todo o bolo, escondida. Ela não tem bulimia, ela não vai vomitar, ela não tem anorexia. Isso também é fundamental. Isso é uma distorção. Isso é uma amostra de que você está com desequilíbrio metabólico. Uma pessoa, por exemplo, que que pensa em suicídio, ela não pratica, mas pensa. Uma pessoa que quer muito ser amada e não consegue ser amada. Uma pessoa que quer as coisas e não consegue alcançar o que elas querem. Uma pessoa que procrastina. A procrastinação está intimamente associada com sintomas. Você fala, puxa, mas isso não tem nada a ver com bulimia e com anorexia? Tudo. Tudo. Olha. Tudo a ver. Né? A bulimia e a anorexia, ela não vem de uma hora para outra. Ela não é assim, começou hoje do nada. Puxa, aquela pessoa que cardíaco morreu do nada. Que morreu do nada, coisa nenhuma, gente. Aquilo já está comendo ela há muito tempo. É ela que não sabe. E aí, por falta de conhecimento, a pessoa tem uma vida horrível. Por quê? Porque ela não sabe lidar com aquela situação. Ela não entende. Ela vai no profissional da saúde, o profissional da saúde vai dar o quê? Um remédio. E não é assim que trata. A gente não pode ser tratada com remédio. Remédio não cura. Remédio é paliativo. Remédio toma. Estou com depressão, vou lá, tomo antidepressivo. E daí, você fica bem? Não fica. Porque esse antidepressivo tem que aumentar a dose, porque vai chegar uma hora que ele não vai funcionar. Então, qual é a causa de tudo isso? É a forma que você vive o seu dia a dia. Que água que você bebe, que comida que você come, que ambiente que você está. Quais são a média das 5 pessoas que você se relaciona? Dá uma nota para as pessoas que você se relaciona. Dá uma nota. Pensa em 5 pessoas, imediatamente. E dá uma nota para elas. Agora, sem pensar. Das pessoas que você mais se relaciona, que você tem mais intimidade. Dá uma nota. Depois que você der essa nota, você já deu? Foi rápida? É rápido isso, a gente sabe. Você soma essas 5 notas e divide por 5. O valor que der é você. Uau. Se essa nota der 10, se essa nota dá 10, é você. Tá 10. Se essa nota dá 9, é você tá 9. Se essa nota tá 5, você tá 5. Se essa nota você tá 4. Só que você tem que ser sincero. Olha só. Então, você é a média das 5 pessoas que você convive. Quem determina as pessoas que você convive? Os seus neurotransmissores, a sua ação. Olha o detalhe. Então, eu posso dizer que para chegar numa bulimia, numa anorexia, numa obesidade, qualquer outra doença com transtorno alimentar, porque a obesidade também é transtorno alimentar, você já passou e já está fazendo muita coisa antes. Coisa bem mais antiga, tá bom? Nada vem do acaso. As coisas, elas se avolumam, vai se avolumando cada vez mais. Gente, eu só tenho 2 minutos, eu tenho uma reunião agora. Eu ia te falar isso. Tá maravilhoso, Ruth Mercúrio. Gente, agora, quem quiser seguir... Com o tempo... não posso mais falar, infelizmente, vai ter muita pergunta aí, mas sabe o que a gente pode fazer? Todas as perguntas que você tiver, você pode mandar, que eu faço o que eu respondo, e você manda aí. Não sei se você consegue responder, se eu mandar vídeo para vocês abaixam e manda para o pessoal que está no YouTube,
eu posso responder isso tranquilamente, não tem problema não. Podemos fazer uma live inclusiva no meu Insta para poder responder as perguntas. Posso vir aqui outra vez com você, com mais tempo para a gente responder pergunta. Vai ser um grande prazer, porque isso vai ajudar muita gente. Sabe por quê? Porque eu sei quanto as mulheres, mais mulheres do que homem, porque a mulher tem muito mais problema hormonal do que o homem. A mulher ela, geneticamente, ela está muito mais propensa a ter esses problemas do que o homem. O homem também tem, tá? Pelo amor de Deus, também tem. Mas eu sei o que ela sofre, porque eu tenho muito paciente, né? Elas sofrem demais, e sofrem de bobeira, assim, sem saber, por ignorância, por não saber o que está acontecendo. Ela fala, doutora, eu não estou bem, eu sei que eu não estou bem, mas todo mundo fala para eu ter força, para eu ter energia. E não dá, doutora, eu não consigo. Claro que você não consegue. Você não consegue, não vai conseguir por isso. Então, é uma utilidade pública essa que a gente está fazendo, tá? Eu fico muito feliz e por isso que eu participo. Ô, Ruth, obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Ruth Mercúrio, ícone aí, referência pra gente de nutrição. E eu quero te agradecer muito em nome da IPP TV, do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que ama você. E te agradecer por estar disposta aí, querida. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. E obrigada por estar disponível aí pra gente. E que Deus te abençoe. E corre lá, porque eu sei que você tem compromisso agora, reunião. Obrigada. Eu tô no hotel, viu, gente? Desculpa, eu tô no hotel, eu não consegui outro lugar, eu queria um lugar mais bonito, mas eu tô no hotel aqui em Recife, tá bom? Tá ótimo, beijo. Meu amor. Obrigada, Deus te abençoe. Muito bom. Até a próxima. Linda. Beijo. Ruth Mercúrio, maravilhosa, gente. Ela é linda demais. E olha só, segue ela aí. Ruth Mercúrio é fácil de lembrar. E ela tem muita coisa boa no Instagram dela. Eu estava dando uma olhada aqui e a gente consegue aprender muito com ela. Pode seguir com segurança e confiança, tá bom? E vamos lá para as nossas notícias. Tem mais uma notícia aqui no Manhã IPP. A jornada começa na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. São 380 quilômetros pela frente até o nosso destino. Cruzando a divisa com Minas Gerais, a paisagem começa a mudar e as montanhas vão surgindo ao nosso lado. O pôr do sol chega junto com as primeiras lavouras de café da região, ocupando a beira da estrada. Quando a noite começa a cair, já estamos passando pelo lago da usina hidrelétrica de Furnas. Conceição da Aparecida faz parte do circuito das montanhas cafeeiras de Minas. É um daqueles típicos recantos do interior. Por aqui, a vida segue mais tranquila para os seus 10 mil habitantes, que também chamam a cidade pelo seu antigo nome, Barro Preto. A cafeicultura é a principal atividade geradora de emprego e renda. As lavouras se espalham em pequenas e médias propriedades que, juntas, colhem mais de 500 mil sacas por ano de um dos cafés mais finos do país, reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. O café chegou aqui nessa região do sul de Minas há mais ou menos 35 anos. O tipo cultivado é o arábica, principalmente das variedades Catuai e Mundo Novo. E hoje, a cultura do café é responsável por cerca de 80% da economia da cidade de maneira direta ou indireta. É época de colheita. A maior parte dos pés de café já está assim, com os galhos carregados de frutos maduros, vermelhos. Conhecido nesse ponto de produção como café cereja, ele está no momento ideal para começar o longo ciclo de beneficiamento até chegar na xícara. A gente ainda vai contar esse passo a passo para você, mas antes precisamos apresentar o principal motivo da nossa visita ao sul de Minas, a Missão Primícias. Esse projeto missionário nasceu aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Conceição da Aparecida durante a pandemia de Covid-19. São cerca de 120 membros e a primeira ideia surgiu de um deles, o João Batista. Ele faz parte de uma família de cafeicultores e pensou por que não transformar a maior riqueza da região em fonte de renda missionária. Como eu mexo com café e café commodity, e tive a ideia de levar ao conselho a gente industrializar esse café aqui, torrar ele aqui e vender ele como pó para agregar o valor e destinar esse recurso totalmente para a obra missionária a nível mundial, assim, expandir bastante. Pastor Carlos Alberto Ferreira e o conselho da igreja apoiaram imediatamente a ideia.
E a partir do nascimento do Café Primícias, se desenvolveu todo o projeto missionário. O café é um produto abundante aqui na nossa região. Por que não canalizar algo que é a riqueza da nossa região para a glória de Deus e para a obra missionária? E foi assim então que surgiu, né, a ideia de a gente ter uma marca de café, criar um café cuja comercialização pudesse ser a renda dela revertida 100% para a obra missionária. Então foi uma ideia que um irmão teve, a gente deu apoio, nos reunimos, criamos a Missão Primícias, que é o braço missionário da igreja, funciona como uma espécie de conselho missionário ou junta missionária, né? A nossa Missão Primícias, na verdade, é o equivalente à junta missionária de Pinheiros, respeitadas as proporções de tamanho, né? O objetivo é o mesmo, promover a obra missionária em nível local, em nível regional e até os confins da terra em nível mundial. E o Café Primícias, então, vem como uma fonte de levantamento de recursos para que a gente possa ter condições de investir na obra missionária e financiá-la dentro das nossas possibilidades. Agora que você já conhece um pouco mais da Missão Primícias, podemos voltar para os cafezais. Não sem antes mostrar a lavoura missionária, que está quase no ponto de ser colhida. São mais ou menos 1000 pés de café que vão se transformar muito em breve em recursos para o sustento de obreiros espalhados por todo o país. Mas em outras plantações esse trabalho já está acontecendo. E ele é feito desse jeito, em cada pé, porque a geografia de montanha, que garante a alta qualidade do produto, também faz com que a colheita tenha que acontecer individualmente. Mas quem vai explicar para a gente passo a passo de como funciona esse processo de produção do café é o Maurício Daniel dos Santos, que é presidente da Missão Primícias e está aqui com a gente. Maurício, conta para a gente o passo a passo. Quantas fases são para o café sair da lavoura e chegar na nossa xícara? Quando o café, assim que ele chega da lavoura, a depender também da estrutura local, né? Cada agricultor aqui, a maioria da agricultura familiar, então ele chega da lavoura, às vezes passa uns 4, 5 dias assim no terreiro, processo manual, e a gente fala que é mexer, né? Virar esse café de um lado para o outro, o sol pegar em todos os lugares dele e tirando a umidade vagarosamente, fica um processo excelente de secagem. E depois que ele acontece, os grãos já maduros e verdes, já se torna uma uniformidade correta de grãos pretos, né? A gente fala que ele está murcho, é o linguajar que a gente usa aqui. E a gente leva ele para o secador e ele é feito essa secagem através de fogo, fornalhas, né? Um calor específico até que ele atinja o ponto ideal. Enquanto isso a gente vai tirando várias amostras até ele chegar na umidade correta, que é em torno de 12 graus, que é a umidade que a gente utiliza aqui, da umidade do grão. E depois disso, que é a próxima fase, que aí começa a fase de beneficiamento, que é a máquina, que ela tira aquela palha do grão e deixa só ele, o grão, pronto para ser torrado e moído depois, conforme a demanda. Essa fase final do processo não faz parte da rotina da maioria dos produtores da cidade. Quase todo o café sai daqui logo depois do beneficiamento, mas o Café Primícias é diferente. Das máquinas ele vai para fornos como esse, alimentados a gás, onde é torrado no ponto ideal. Os grãos ainda passam por um processo de resfriamento, que também ajuda a igualar a torra entre cada um deles. E só depois disso são colocados nos moedores e aí estão prontos para o empacotamento. Claro que deu vontade de provar, né? Ainda mais se o café for feito num fogão a lenha como esse, na melhor tradição mineira. Dá até para sentir o aroma na hora de servir. Agora, com a retomada econômica e a organização da Missão Primícias como uma associação, a expectativa por aqui é de crescimento do projeto. Nós estamos dentro de um processo aí onde a missão hoje ela tem condições de comercializar, né, de competir no mercado. É uma entidade sem fins lucrativos, mas que levanta recursos para investimento totalmente na obra. Então nós esperamos que a partir desse ano agora a gente consiga vencer alguns gargalos que a gente tem, colocar o produto no mercado, sobretudo via internet também, com e-commerce, e tocar o projeto para frente aí, conseguindo compradores e pessoas que consumam o nosso produto, que é um produto de excelente qualidade e que, além de tudo, você sabe que consumindo Café Primícias, você está investindo na obra missionária.
Meu Deus do céu, não deu vontade de tomar esse café? Que isso, gente, eu que sou apaixonada por café, uma delícia, que reportagem. E essa é uma só demonstração das reportagens que acontecem no Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã EPP, ao vivo aqui, com o Roberto Querino e Tainá Félix. E hoje Tainá Félix está de volta, estava de férias, a gente estava morrendo de saudade dessa menina, essa menina mulher, né? E hoje ela está de volta com mais notícias aqui para você no Notícias do Bem, ela e Roberto Querino, tá bom? Então, fica ligadinho aí, depois que terminar o Manhã EPP, você continua ligado para ficar por dentro e também sabendo dessas belezas do nosso Brasil, né? Muito bom. Uma TV missionária, que delícia. E falando em TV missionária, nosso Instagram também é missionário, porque ele leva a palavra de Deus e a gente escolhe os stories que edificam, que chamam a nossa atenção por levar palavra e proximidade com Deus. Vamos lá ver quais os que chamaram nossa atenção. O Henrique Liache postou uma publicação no City Brasil, o Evangelho, se for realmente aceito, remove a necessidade que você tem de ser respeitado, apreciado e bem visto o tempo todo. A necessidade que tudo na sua vida corra bem. A necessidade de ter poder sobre os outros. Um repost do City Brasil que o Henrique Liache postou. Arrasou, Liache. Liache é uma bênção, trabalha aqui com a gente. E estava de aniversário ontem, daqui a pouco, cadê o Liache, gente? Daqui a pouco eu quero apresentar o Liache aqui para vocês que estão assistindo, já aproveitar esse post dele aí e dar parabéns para ele. Daqui a pouco nos aniversariantes, vou chamar o Liache aqui para você conhecer essa figura, essa bênção que é na nossa vida. Outra pessoa que postou e chamou nossa atenção foi a Silvia Juliana Oliveira, que repostou o Ronaldo Lidório ponto oficial, que diz assim: nascemos em Cristo com um propósito, glorificar a Deus com tudo que somos, temos e fazemos. Silvia Juliana Oliveira arrasou no repost do reverendo Ronaldo Lidório e também a gente repostou aqui. Você que não segue ainda o Manhã EPP, segue lá, né, que a gente faz questão de seguir você de volta. Liache, vem aqui, meu querido. Gente, esses meninos são demais, vocês tinham que conhecer. Meu querido, estava de aniversário ontem, o Liache é um presente de Deus, menino sempre com um sorriso alegre. Fala alguma coisa pro pessoal hoje, que eu sei que você sempre tem uma mensagem para... Eu tenho a agradecer, IPP-TV, graças a Deus, uma grande TV missionária, e tenho aprendido muito aqui, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade aí. Ele é uma benção, gente, sempre com esse sorriso. A gente está com o microfone, foi improviso mesmo, né? Mas quero agradecer a Deus por você representando aqui toda a nossa equipe, que é uma benção, né? Com certeza. Esse menino sempre sorrindo, sempre com alegria e edificando nas redes sociais também. Você viu o seu repost ali? Eu vi agora. Muito bom, obrigado, né? Do Cid Brasil. Imagina, querido. Que Deus te abençoe, sabe que você é benção, e que Ele te abençoe por onde você for, sabe que você é um instrumento afiado do Senhor. E parabéns por ontem, né? Estava de aniversário. Nossos presentes de Deus, essa equipe maravilhosa. Obrigada, meu querido. E tinha que prestar essa homenagem, né? Ontem passou, a gente ficou sabendo depois, assim, que já tinha acabado o EPP, mas eu falei, amanhã ele não escapa. Uns presentes de Deus, essa nossa equipe. Olha, eu vou te falar, cada um mais especial que o outro. E graças a Deus, né? Então você que viu aí no Manhã EPP, né? Segue lá a gente no Instagram e que a gente segue você de volta. Tem versículo da manhã aqui com o reverendo Homer Cardoso, trazendo uma aplicação de um versículo. Presta atenção para a gente aplicar isso na nossa vida hoje. Dá uma olhadinha. Bom dia, Lídia. Bom dia a você que está assistindo Manhã IPP. O versículo que eu trago para você nessa manhã está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Quando fazemos alguma coisa com amor, além de fazer melhor, a gente tem intensa alegria no nosso coração. Então, tudo que você fizer, faça com amor.
Olha aí, que bênção poder meditar na palavra de Deus, né? Pastores de todo o Brasil trazendo pra gente. E fora também, viu, gente? Tem pastor de fora trazendo uma aplicação em algum versículo bíblico pra gente aplicar no nosso dia a dia. Bênção! Daqui a pouco tem mais. E agora quero chamar nosso ponto de vista também com Vivi Valverde falando qual o seu biotipo. Você já parou pra pensar qual o seu biotipo na moda? Então vamos ver que a Vivi Valverde vai explicar pra gente. Oi, gente querida, saudade de estar aqui com vocês e super agradecida a Deus pelo convite novamente, porque para quem não se lembra, eu sou a Vivi Valverde, consultora de imagem, estilo e comportamento. Eu fui a primeira a ser convidada para participar do quadro O Ponto de Vista aqui na IPP-TV. E eu não sei se vocês se lembram ou se acompanharam aqui na primeira vez, eu iniciei, na verdade, o primeiro quadro com vocês falando sobre dress code profissional. O que é o dress code profissional? Para quem não lembra, se você está no mundo corporativo e está querendo fazer uma transição, está saindo de uma empresa mais tradicional, mais formal e está indo para uma empresa mais descolada e você precisa mudar a sua vestimenta profissional de acordo com aquela empresa, ou então você vai para uma entrevista de trabalho, Vivi, que roupa eu coloco para uma entrevista de trabalho? Então todas essas dicas foi dado aqui no programa passado, no primeiro programa, na verdade. No segundo, se eu não me esqueci, na verdade, a gente falou de linhas e formas, que são as linhas das roupas, né? O que elas dizem, o que elas, na verdade, remetem, passam de mensagem, se é uma roupa de linha reta, é um blazer, é uma camisa social, se ela passa mais acessibilidade ou não, ou uma roupa de linhas curvas, que é aquela camiseta de algodão, aquela calça jeans, aquela roupa mais confortável, se ela também remete mais acessibilidade ou não. Nós falamos também, que foi uma sequência de programas, sobre coloração pessoal. Na verdade, nós falamos de cores, porque as cores também transmitem a mensagem, né, naquele primeiro impacto, naquela primeira impressão que nós temos. E também falamos de biotipos, não, porque biotipos nós vamos falar hoje aqui, nós vamos começar a falar, porque vai ser uma série de programas e nós vamos falar sobre biotipos sobre corpo, né? Sobre formatos de corpo. Mas nós falamos também na ocasião sobre, além da me deu um branco. Na coloração pessoal, nós falamos dos 7 estilos universais. Eu não sei se vocês se lembram que tem, na verdade eu não falei totalmente dos 7, porque na ocasião era importante saber apenas alguns devido ao assunto inicial, que era o dress code profissional. Tá? Então falamos desses 7 estilos, falamos da nossa imagem, do impacto que a nossa imagem causa nas pessoas, falamos das cores, falamos até do significado das cores, falamos de uma série de assuntos importantes que tem a ver hoje com a nossa imagem, com a consultoria de imagem. Então, para quem não sabe, eu sou consultora de imagem, estilo, comportamento, sou visagista, sou maquiadora profissional e tudo isso pode parecer uma coisa assim, é coisa para gente famosa, né? Coisa para quem não tem o que fazer. Já ouvi tanta coisa, né, de deturparem essa profissão, mas é tão importante você saber qual é a imagem que você pode passar para as pessoas, seja no seu trabalho, no dia a dia, enfim. E o programa, a partir de hoje, vai ser interessante porque nós vamos começar a falar dos biotipos. Vivi, o que são biotipos? São formatos de corpos, né? Quais são os formatos de corpos que nós vamos tratar aqui? Nós vamos falar de ampulheta, oval, retangular,
triângulo invertido e triângulo. E por que nós vamos falar disso? Porque cada corpo, ele tem uma forma correta de você vestir. Sabe aquela história de que você viu a sua amiga usando um vestido maravilhoso e você falou, nossa, eu quero esse vestido, eu quero essa roupa. E quando você coloca, você vê que realmente não ficou bom, não te caiu bem, não tem nada a ver com você, mas que ficou lindo nela. Tá aí o motivo de você conhecer o seu corpo, de você saber qual é o seu biotipo. Porque aquele modelo de roupa, aquele estilo de roupa, aquela estampa, aquele caimento, não tem absolutamente nada a ver com o seu corpo, com o seu biotipo. Aquela pessoa pode ser um triângulo e você pode ser um triângulo invertido. O programa de hoje vai ser para incentivar você a continuar conosco e saber qual é o seu biotipo. E aí você vai falar assim, Vivi, mas você vai falar nos programas como é que eu vou descobrir o meu biotipo? Não, eu não vou falar para você como você vai saber, como você vai fazer para descobrir o seu biotipo. Ou melhor, eu vou falar como você vai descobrir o seu biotipo. Porque na verdade você precisa de uma profissional para fazer as medidas das proporções para você saber exatamente. Mas em casa não façam isso, porque às vezes as pessoas acham que saber biotipo é pegar a fita métrica e fazer uma medição que nem você faz quando vai fazer uma roupa com a costureira. E na verdade não é assim que a gente faz a medida para descobrir o biotipo de cada uma, né? Então vai ser muito interessante, por quê? Porque eu vou contar para vocês a maneira adequada que cada corpo deve se vestir. Eu vou contar para vocês quais são as roupas que mais vão harmonizar esses corpos, né? Esses biotipos, e vou contar para vocês quais são as roupas que vocês não devem usar quando descobrir o seu biotipo. E aí você vai falar para mim, nossa, eu achei que era só eu colocar a roupa, ver se ela tem caimento ou não. Isso, na verdade, a gente cresce sabendo que se prova uma roupa, prova a outra, e você vai, né, se identificando naquela peça. Isso inconscientemente, mas existem estudos, e eu estudei bastante, né, para descobrir a existência dessas formas, para entender o corpo de cada pessoa, para saber o que é adequado de estampa, de cores. Olha, é uma porção de informações que vocês vão amar conhecer. Eu não vou fazer uma consultoria de imagem ao vivo, eu não vou fazer uma coloração pessoal aqui, até podemos fazer, pode ser uma dica também de um dia eu pegar alguém aqui da produção e a gente fazer uma coloração pessoal para vocês entenderem, porque é uma coisa assim que mexe com a gente, sabe? É muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, uma consultoria de imagem é coisa boba, né? Eu sei me vestir, eu sei me arrumar. Eu também tinha esse pensamento até quando eu fui estudar. Depois eu comecei a entender os porquês, né? A consultoria de imagem não é um milagre que muda a sua casca. A consultoria de imagem que eu faço e que eu ajudo as mulheres é uma consultoria de imagem que a mudança acontece de dentro para fora. Aí você vai falar assim, como é que é isso, né? Você é psicóloga agora? Eu falei, não, porque para você conseguir mudar a casca de alguém, você de fato precisa estar preparada para essa mudança. Eu não posso chegar em você e falar assim, olha, agora eu vou colocar uma roupa assim, assado, vou colocar uma blusa de uma cor que vai ficar legal em você, eu vou fazer uma mudança, que nem a gente brinca, né, que o Esquadrão da Moda faz isso na televisão. E na verdade, a pessoa que está ali sendo transformada, ela não é transformada de dentro para fora, às vezes ela nem
nem queria ser transformada, ela estava feliz com aquela roupa que ela estava vestindo, com a maneira como ela vivia, mas alguém se incomodou por ela e às vezes ela sai dali com uma personalidade, com uma casca que não é a dela. Então é importante esse reconhecimento, esse desejo de mudança, para que a mudança estética aconteça em você. Então reprisando, lá nos primeiros programas, como foi a inauguração, não, a estreia, né, do primeiro programa, a gente ainda estava pensando em o que ia falar para vocês, como ia tratar, e era um momento assim meio complicado, porque todo mundo estava numa condição difícil por causa da pandemia, num processo de transição de carreira, ou foi demitido, estava procurando trabalho. Então a gente acabou falando um pouco mais de dress code profissional, né? Falando dessa vestimenta para entrevista e para trabalho, até mesmo para você que vai receber uma promoção que é tão importante, né? E está mudando aí. Então nós fizemos isso. E a partir de agora eu convido você a estar conosco nas próximas 5 semanas para falar de biotipo, tá bom? Então eu fico aqui, né, neste primeiro programa com vocês, deixando um gostinho de quero mais, porque vai ser muito gostoso esse nosso contato toda segunda-feira, né? Que acontecer a coluna no Ponto de Vista na parte da manhã com a nossa querida e maravilhosa Lídia, né? Que é muito especial e foi ela que me convidou para estar aqui, hein, gente? Então eu vim mesmo e resolvi compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento, tá? Então não é uma coisa supérflua. Fica com a gente, assiste o programa e vem se divertir conosco, conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais do que é a consultoria de imagem, o que ela faz. E eu falo mais, é a consultoria de imagem humanizada, tá? Não é um personal stylist, não. Então fica com a gente, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. E tem mais uma coisa. Fica aqui, o meu Instagram, que é o Vivi Valverde Oficial. Lá na minha página do Instagram eu falo sobre consultoria de imagem, todos esses assuntos que nós vamos abordar no programa estarão lá com foto, com dicas. Eu respondo para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E pode escrever lá no direct, curte a página, compartilha com as amigas e vamos para o próximo programa. Espero vocês. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Muito bom, Vivi. Bom demais sempre receber suas dicas, sempre crescendo em conhecimento aí, né? Com quem entende de verdade. Vivi Valverde, segue aí no Instagram, que ela tem muitas dicas todos os dias, com frequência ela posta lá sobre conhecimento de moda, e muito bons. Eu sigo e gosto e aprendo muito com ela. Boa, Vivi, obrigada. E eu quero falar para você que cada um tem seu estilo preferido de decorar um ambiente, sabia disso? Pode ser moderno, minimalista, clássico, nórdico, tem vários estilos diferentes. E a Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita para a sua casa, seu escritório, seu trabalho, sua igreja, enfim. Você pode até fazer uma simulação para ver como fica no seu cômodo. Se interessou? Pode acessar lá qualivinil.com.br e pedir já a sua simulação. Olha que bárbaro, gente, de acordo com o seu estilo, né? Seu gosto, muito bom. A Qualivinil realmente é um diferencial aí no mercado de tintas e a gente indica quem a gente confia, fica a dica aí para você, tá bom? E, gente, tem o nosso Minuto Ezion, a Luísa sempre trazendo uma dica dos livros, e hoje eu vou falar para você da Fé dos Eleitos, né? Uma revista elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária
para a igreja unir os cristãos numa mesma fé. Num mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias, a gente sabe disso, falsos ensinos, né? Ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé e a fé dos eleitos. Material escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, 1 e 2, né? Para que os leitores possam conhecer o conteúdo da confissão de fé de Westminster através do método de estudo indutivo. E você pode fazer sozinho ou com mais pessoas. Pode juntar aí, fazer sozinho em casa ou juntar os seus amigos, juntar um grupo na igreja, um pequeno grupo, né? Já está disponível aonde? editoresion.com.br, tá bom? E tem descontos especiais no atacado, no varejo, tem descontos especiais. E eu quero lembrar o melhor para você, que 100% dos lucros da Editora Zion é investido em missões. Então, ao realizar uma compra, você se torna automaticamente um investidor da expansão do reino de Deus, tá bom? Isso não tem preço, né, gente? Poder ajudar, assim, sabendo que todo o lucro vai para missões. Que benção! E o nosso Minuto Curioso de hoje vai falar sobre quem é apaixonado por contar histórias. Vamos ver qual é o nosso Minuto Curioso de hoje? O ser humano sempre foi apaixonado por contar histórias. E numa conversa entre amigos ou registros de conhecimentos, né, e de acontecimentos, desde o surgimento da captação de imagens, muitos estudiosos inventaram aparelhos para esses registros e criaram, desde pequenos fragmentos até o cinema, como conhecemos atualmente, né? E até os filmes hoje, muitos rolos de fotografias foram usados. Porém, toda a história tem um início. O início do cinema foi em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez em um café em Paris. E hoje, o Manhã EPP separou 3 curiosidades sobre cinema. Antigamente, os trailers passavam depois dos créditos. Olha que interessante. Outra curiosidade é que foi mais caro fazer o filme Titanic do que o próprio navio que naufragou. Olha que loucura, curiosidade. Outra curiosidade, a Nigéria produz mais filmes do que os Estados Unidos. Sabia dessa? Não, eu também não. Curiosidade para deixar a gente mais informado aqui sobre o que acontece no nosso mundo. E quero mudar de assunto, dar parabéns para os aniversariantes de hoje. O Anderson Araújo Campos, o Anselmo Benetti, a Carla Secato, querida, está de aniversário hoje, parabéns. Cláudio Batista, o Daniel Augusto Monteiro, o Gelson Lima, Genicleide da Sé, o Elon Martins, o Osiel da Silva, a Paula Neves e o Wallace Zonato. Parabéns para você, que Deus abençoe. Seja grato pelo que ele fez, faz e fará, agradeça e comemore, alegre-se nesse dia, né? E que seja um ano abençoado por Deus. Você que está de aniversário, eu não falei o nome, também receba o nosso abraço com carinho. E agora fique com eles, Roberto Quirino, e ela está de volta, gente. Tainá Félix, a gente estava morrendo de saudade, Tainá. Já dei um abraço nela e ela está aqui com a corda toda renovada depois das férias, né? O Quirino estava sentindo saudade da sua colega, eles estão aqui agora. Eu vou deixar com eles agora para eles trazerem. Fica ligadinho, tem notícia muito boa aí que eu já ouvi o que eles prepararam para você, tá bom? Beijo e até amanhã, fiquem com Deus.